Nós estamos fazendo, recorrente um culto que a gente chama culto da família, e a gente procura trazer uma mensagem, voltada para as famílias. Obviamente, que todos os domingos, ou seja, tudo que nós fazemos na Igreja do Senhor Jesus é voltado para a família, Mas a gente resolveu deixar um culto, então, no mês com esse tema, para que a gente possa abordar bem o tema família. Então, para você que está aqui nessa noite, nós vamos entrar nesse tema, tão precioso. E eu sei que a gente não esgota, quando a gente vai falar de família, tem tanta coisa, tanta abrangência, E obviamente que eu vou deixar alguns pontos fora, Não, mas ele não falou sobre isso, é tão importante falar sobre isso, mas numa outra oportunidade, a gente vai conseguir ir chegando todos esses temas, Então, queridos, eu quero que você abra comigo um texto bastante conhecido. O título da mensagem para nós é O Chamado de Deus para a Família. O chamado de Deus para a família. Então, para você que está anotando, que gosta de anotar a mensagem, é importante também que você anote, Tem um pastor que diz que você não é obrigado a lembrar tudo que você ouviu, Mas é da tua obrigação escrever tudo que você ouviu, Porque a gente depois, o tempo vai passando, a gente não consegue lembrar das coisas, mas aquilo que está anotadinho é bom. Sempre que você, eu queria lembrar o que falaram aquele dia, está lá anotado, certo? E aí vai trazer mais ensino, para todos nós. O chamado de Deus para a família. O texto base, então, é Gênesis 12, versículos 1 e 3, do 1 ao 3, que diz assim, você pode acompanhar comigo? O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias na terra. Amém? Queridos, eu, de uma forma introdutória, gostaria de ler algo para você aqui. Quando observamos as Sagradas Escrituras, vemos que o plano de Deus para abençoar a humanidade passa pela família. Desde o princípio com Adão e Eva e seus filhos, até os tempos atuais com as nossas famílias. Dá para entender assim? Ou seja, Deus quer abençoar as famílias na terra a partir da sua família. Amém? Deus deseja abençoar as famílias na terra a partir de você, a partir da sua casa, a partir do seu casamento, a partir do seu relacionamento, a partir dos seus filhos, a partir da sua casa. E você vai entender no decorrer dessa mensagem esse propósito, O propósito de Deus, o chamado de Deus para a família. Com isso, entendemos que Deus nos abençoa para através de nós o amor, para que através de nós o amor dele chegue a todos. Por isso é que em todos os tempos, e isso inclui os dias atuais, eu gostaria que você prestasse atenção nisso, por isso é que em todos os tempos, incluindo os dias atuais, vemos os ataques contra as bases familiares. Se a família é um projeto de Deus, o que de fato é, o diabo, por sua vez, tenta de todas as maneiras destruí-la. Então, aliás, eu não sei em que estado a sua família se encontra neste exato momento, mas sei que é da vontade de Deus abençoá-la. Amém? Amém? Podemos aplaudir? Aleluia! Glória a Deus! Com isso, queridos, entendemos que o plano de Deus para a humanidade é constituir uma família e, através dessa família, abençoar a terra. O primeiro ponto, então, eu quero ser breve hoje, porque a gente tem bastante coisa para fazer, Queremos orar com vocês, e aí também temos um tempinho de cantina, para que a gente possa ter um tempo de comunhão ali, de bater papo. Então, eu gostaria de ser bem sucinto. Então, eu vou direto ao ponto aqui. O primeiro ponto diz assim, o propósito de Deus com a família.
o tema, né, é o chamado de Deus, e aqui estou dizendo, ó, o propósito de Deus com a família. Qual é o propósito de Deus? É abençoar as famílias da terra através da tua família. Gênesis 4, 25 e 26 diz assim: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Para você entender um pouquinho aqui, né? Então imagine, queridos, né? Deus criou a terra, Deus formou, né, o homem do pó da terra. A Bíblia diz, né, e aí pela fé nós cremos, a Bíblia diz que Deus formou Adão, depois da costela de Adão ele tirou Eva, e Eva e Adão tiveram filhos. E a Bíblia diz que Deus tinha relacionamento com Adão e com Eva. Então essa é a vontade de Deus, relacionar-se com a família, relacionar-se com o homem. Aí a Bíblia diz que essa foi a primeira família da terra, né? Adão e Eva e seus filhos. Mais adiante, a gente vai abordar bem esse tema, mas preste atenção para você ver que Deus não esconde nada, né? Está tudo ali, está tudo na Bíblia. O êxito, os fracassos dos homens estão escritos ali. E aqui nós vemos, né, Deus constituindo família para o homem, e aí houveram coisas erradas ali, né? O próprio Caim, né, se levantou contra o seu irmão, matou o seu irmão. Aqui a palavra diz que depois Adão e Eva tiveram, né, mais um filho. E eles colocaram o nome desse filho de Sete. E ali começa então uma descendência, né, aonde eles começam a ter relacionamento novamente com Deus. Então diz assim, ó, Adão tornou a ter relações com Eva, aliás, com a sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim o matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então olha só, né, mais uma vez nós vemos Deus, né, então ali tinha um descendente de Adão, que estava novamente agora se conectando com Deus, né? De alguma forma ele estava invocando o nome de Deus, porque houve uma outra linhagem ali que não invocava o nome de Deus, que não trazia Deus para a sua família. E agora nós vemos então, da descendência de Sete, Enos estava invocando novamente o nome de Deus. E assim o plano de Deus, né, de povoar a terra e de ter relacionamento com o homem, deu continuidade mediante a uma família. Amém? Então é isso que nós entendemos. Qual é o chamado de Deus? É estabelecer, né, a vontade. O chamado para a família é estabelecer a vontade de Deus na terra através da família. Queridos, eu quero ler aqui um conceito do dicionário, né? O que o dicionário diz a respeito de família? Eu sei que nós estamos, né, vivendo em tempos que nem tudo o certo é errado, o errado é certo, e se falar que a cor preta é preta, mesmo que seja branco, a gente tem que dizer que é preto, e se é azul, mas está verde, e alguém dizer que é azul, está tudo meio trocado, né? Meio bagunçado, né? Mas o próprio dicionário aqui, ele traz uma coisa muito interessante a respeito de família, e eu gostaria de compartilhar com você. Então tem o Aurélio, tem outro dicionário, tem alguns dicionários aqui, mas eu vou ler assim, ó. Família é o conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. Interessante, é um conceito de família, não é verdade? Não somente pai, mãe e filho, mas também avós e netos, tios e sobrinhos. Parentes são também nossa família. A família tradicional é formada pelo pai, a mãe e os filhos. Eu acredito que esse compilado aqui do dicionário, eles tiraram isso da palavra de Deus. Para Deus, a concepção de família é o homem, a mulher e seus filhos. Amém? Enquanto existir homem, mulher e seus filhos, né, a vida continua na terra, né? Então, olha que interessante. Um outro conceito diz assim, ó, grupo de indivíduos constituído pelo mesmo sangue. Significado da palavra família, né, no dicionário da vida. Grupo de pessoas que dividem os mesmos gostos, que dividem
os mesmos sentimentos, ajudando, dando apoio, compartilhando alegrias e tristezas, sem necessariamente ter laços. E aqui eu explico. É interessante isso também, né? Porque a concepção de Deus é o homem, a mulher e seus filhos. O próprio dicionário concorda com isso. E obviamente que mesmo que não estivesse ali, nós concordamos com isso, né? Para Deus, família é o homem, a mulher e os seus descendentes. Adão, Eva, 7 anos, blá, blá, blá. Né? A gente vai ver que no decorrer da história, Deus se relaciona com as famílias. Amém? Mas uma vez eu morei, né? Esses dias atrás, lá em 1992, eu morei 1 ano com um tio, lá no Paraná, morar com ele, né? As coisas não estavam muito legais ali na nossa família, e eu morei, meu irmão morou, né, com uma tia em Correia Pinto, e eu fui morar com meu tio no Paraná, acho que a minha outra irmã morou também com outro parente, enfim. Obviamente eles eram do meu sangue, né? Mas eu poderia ter morado, eu acho que talvez até aconteça com você, com alguns de vocês, né? De repente você morou na casa de alguém, não necessariamente sendo parentes de sangue, né? Mas ali estabeleceu-se um vínculo familiar, ou seja, Deus continuou te abençoando através de pessoas. E quando alguém diz assim, nós vamos lá na casa do fulano, sim, traz a tua família. E lá estava eu, junto com meu tio, né, com os meus primos. Né, ele ia lá na casa dos parentes da esposa dele, né? Vem com a tua família. E eu estava lá, eu participava das bênçãos da família, né? Então, a família é algo muito interessante, que Deus instituiu. Então, às vezes, né, não está exatamente do jeito que você imaginou, mas família é um projeto de Deus. Amém? Família é um projeto de Deus. Quando a gente observa, queridos, né, o decorrer da história, então a gente percebe o seguinte, que tudo começou com um homem, uma mulher e seus filhos. Então Deus chamou Adão e Eva e instituiu a família deles na terra. As coisas não ficaram muito boas, né? Veio o dilúvio, lembram da época do dilúvio? Mas Deus recomeça tudo de novo com Noé e sua família. A Bíblia diz que Deus olhou para Noé, no meio de uma geração incrédula, né? Uma geração perversa. Deus olhou para Noé e achou nele um homem íntegro, um homem justo. E por causa de Noé, a sua família, né? Os seus filhos, as suas noras, a sua esposa foram salvos do dilúvio. Tem uma passagem ali que fala, né? Que então depois do dilúvio, né, Deus dá aquela promessa para Noé e diz, olha Noé, construa uma arca que eu vou salvar você e a tua família. Ele construiu a arca, colocou os filhos dele, as noras, né, dentro da arca, os animais ali, 2 de cada espécie, e Noé entraram na arca, veio o dilúvio, destruiu todo o fôlego de vida daqueles dias. Mas Deus começou tudo de novo com uma família. Interessante, né? Deus começou tudo de novo com uma família, com a família de Noé. Noé, descendente, né? Descendente de Adão, descendente de Sete, de Enos. E Deus começa tudo novamente com Noé. O interessante também, queridos, é que depois nós vemos um chamado de Deus para Abraão. Né? Viu? Foi o texto que nós lemos ali, o texto base. Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vai com a tua mulher, vai e eu vou fazer de você, né, uma grande nação. Uma promessa de Deus. E aí, eu não vou poder entrar muito no mérito, senão vai ficar extensa a administração, mas da família, né, dos descendentes, a promessa de Deus para Abraão era o seguinte, da tua descendência vai nascer o Cristo. E aí, depois do Cristo, Jesus, né, então, tempos depois, nós vemos então, né, Jesus nascendo, né, descendente ali da família de Abraão, muitos anos depois, Jesus encarna, né, o Verbo se encarnou, Jesus, o Filho de Deus, veio a essa terra e ele constituiu uma família espiritual, que é a Igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, note que o chamado de Deus é através da família. Eu e você podemos ser bênção na vida, né, das pessoas à nossa volta, ou melhor, Deus, Ele pode ser bênção na vida das pessoas por causa de mim, por causa de você, por causa da sua família. Então, se a terra, né, existe e está aqui, é porque um homem e uma mulher resolveram dar continuidade ao projeto de Deus de povoar a terra. Isso aqui é muito importante, né, a gente levar em conta. E, queridos, o segundo ponto, então,
Lembra que eu falei, né, então, que a igreja, né, em Cristo Jesus, então nós temos uma família. E antes de ir para o segundo ponto, eu quero ler esse versículo. Diz assim, ó, Efésios 2:19, diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia, amém. Então eu e você não somos mais peregrinos vagando na terra sem saber, né? Porque uma das maiores angústias, né, do ser humano é que muitas vezes as pessoas elas não sabem quem elas são. Elas não sabem quem são, elas não têm uma identidade, elas não sabem, né, por que vieram nessa terra e não sabem para onde irão quando morrerem. Então existe uma angústia no coração das pessoas. Mas a Bíblia está dando para nós aqui um antídoto para isso. Está dizendo, ó, vocês têm destino. Sabe o que vocês são? Vocês não são mais peregrinos. Vocês são concidadãos, né, com santos. Ou seja, você tem irmão aí. Você tem, por isso que nós falamos, né? Ô irmão, como é que você está? Paz, graça e paz, irmão. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma família agora. A família celestial. A família espiritual. A família de Deus em Cristo Jesus. Então você não é peregrino, você não está mais, você tem um destino, o teu destino é voltar para o Pai, é o céu. O teu propósito de vida aqui é viver uma vida abundante, de alegria, de paz, né, de vitórias aqui nessa terra. Por mais que de repente você esteja passando um tempo difícil, mas saiba que a vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante e usufrua de uma vida de abundância em todas as áreas. Amém? O segundo ponto, então, é cuide da sua família. Amém? Cuide da sua família. E eu queria ler um texto com vocês, ler um pouquinho compridinho, mas vou ler bem rápido. Juízes 11, do 30 ao 35. Ele conta a história de Jefté. Uma boa sugestão aí para quem está grávida, né, e vai ter menino. Jefté, talvez seja um bom nome, não é? Em vez de Davi, né, de Levi, Jefté, que tal? Mas vamos lá. Jefté foi um juiz em Israel. Olha o que diz a palavra de Deus. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Quando Jefté voltou para sua casa em Spá, a filha saiu ao encontro, tocando o tamborim e dançando, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Eu não vou poder ler o texto todo aqui, mas a história é a seguinte: ele era um juiz, e os juízes, né, eram que determinavam as guerras, né? Então tinha o povo inimigo deles ali, e eram os filhos de Amon. E esse povo inimigo estava oprimindo eles, e ele não tinha condições humanamente de lutar contra aquele povo se não houvesse um milagre, uma intervenção divina. E ele, precipitadamente, ele fez um voto. Deus não pediu para ele fazer esse voto, mas ele fez um voto. Ele disse que se ele fosse vitorioso, o primeiro que saísse da casa dele, ele ia oferecer em sacrifício. Uma loucura o que ele fez. Uma loucura. Por isso o tema, né? Cuide da sua família. Você não pode cometer loucuras. E aí, quando ele voltou vitorioso, a única filha dele, ela estava alegre, porque estava vendo seu pai voltar, né, uma grande comitiva de soldados. Então ela pensou: o Senhor deu vitória ao meu pai, né? Meu pai está vindo vitorioso, vivo para casa. E ela sai dançando e festejando. Mas ela não sabia que o pai dela tinha feito essa promessa louca de sacrificar o primeiro que saísse da casa. E isso aconteceu. Ele sacrificou a filha. A reflexão para nós essa noite é: não sacrifique a sua família. Não tenha ações que vão levar o sacrifício dos seus filhos, o sacrifício do seu casamento, o sacrifício dos seus negócios, o sacrifício da sua família. Uma pessoa imprudente gera problemas para a sua família. É o caso de Jefté. Ele fez um voto imprudente, impensado,
Ações, palavras e decisões impensadas, sem levar, sem medir as consequências. E isso causou uma desgraça, causou ruína na sua família. Obviamente, né, queridos, que nenhum de nós, né, nenhum de vocês vai dizer, eu vou sacrificar, né, alguém. Mas, às vezes, nós fazemos isso sem pensar, fazemos isso sem se ater, né? Uma decisão errada, às vezes, né, uma troca de escola, uma troca de colégio, uma troca de casa, né? Eu vou mudar para aquele lugar e vai ser melhor para minha família, vai ser melhor para os meus filhos, mas não leva em conta algumas coisas, e de repente isso leva a sua família à ruína. Uma decisão, né, um negócio que de repente a gente faz, e através desse negócio gera problemas em casa, gera problemas no casamento, gera problemas no relacionamento com os filhos. Você sabe, né, que uma das coisas que mais atrapalham, né, os casamentos é a vida financeira, né? É uma ferramenta. Se a vida financeira vai bem, às vezes, né, as coisas mas aí às vezes acontece, né, de dívidas, de coisas, né, financeiras que não vão muito bem, e isso afeta, né, o relacionamento com os filhos, isso afeta a vida da família como um todo, né? Então, Jefté foi um homem imprudente. Ele não precisava, ninguém pediu para ele fazer nada. Ele tomou uma decisão e ele falou uma palavra, né? Você sabe, a gente caminha aqui ensinando a respeito da palavra de Deus. E a gente ensina a respeito do poder que há na palavra, né? Então, você, pai, cuide, né? Cuide com o que você diz para os seus filhos. Pai, mãe, cuide. Porque a palavra, né, uma palavra inconsequente, né, ou dita sem medir as consequências, pode trazer consequências, né, desastrosas na vida familiar, na vida dos filhos. Então, é importante ser prudente. E aí eu quero fazer um contraponto, já que nós estamos falando para você cuidar da sua família, porque família é um projeto, é um plano de Deus, existe também, então, aqui, nesse ponto 2, né, cuide da sua família, um exemplo também de pessoa prudente. E eu quero ler um texto em 1 Samuel 25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. A história aqui, queridos, é de Abigail. Abigail, ela tinha um marido, né? E Davi, quando estava ali com seus soldados, né, no deserto, então ele ficou muitos anos, né, fugitivo pelos desertos. Ele tinha ali, acho que, talvez eu erre agora, mas mais de 400 homens com ele, né, se eu não me engano, porque eu me lembro de uma história que ficou 200 e foi 200, então tinha ali nesse começo, acho que uns 400 homens que andavam com ele, né, no seu exército. E a Bíblia diz que Davi estava nos campos, né? E então a família de Nabal, os servos de Nabal, que era o marido dessa Abigail, eles ficavam ali em volta, né? E Davi protegia eles. O Davi estava acampado ali com os homens, então Davi serviu ali de muro, né? De proteção, para que eles pudessem apacentar as ovelhas, e eles não fizeram nada com eles, né? Foram benevolentes, os soldados de Davi foram benevolentes com esse homem, com esse Nabal. E aí a Bíblia diz que Davi então pediu para ele, enviou mensageiros pedindo para ele: olha, você não consegue, né, fazer alguma coisa por nós, enviar algum recurso para a gente e tal? Saiba que os teus servos estavam aqui conosco e nós não fizemos nada para eles, né? E nada nós fizemos para eles. Eles estavam aqui e a gente cuidou deles. E esse Nabal era meio fora, ele pegou e Davi morra, e amaldiçoou Davi. A história aqui foi que um servo falou para a mulher, disse: olha, você sabe, né, que o nosso senhor, né, o Nabal, ele não respondeu favoravelmente para Davi. E Davi é um homem de guerra, e ele virá aqui e vai matar todos nós. E essa mulher, Abigail, com muita prudência, ela pegou e foi ao encontro de Davi. Ela foi ao encontro de Davi, ela se prostrou, ela disse: ó, Davi, não faça isso, né? Você sabe que esse homem, né, é um homem mau, tal, o seu próprio nome já é mau. E não derrame sangue inocente. Você vai ser rei de Israel,
e você vai ter essa mancha de sangue nas tuas mãos, de matar sangue inocente. E então Davi fala essas palavras para ela, ó: bendita seja a sua prudência, né? Bendita seja você mesma, Abigail, que me livrou de fazer um mal terrível. Então, queridos, uma pessoa prudente, ela muda a história de uma casa. Uma pessoa prudente, ela muda a história de uma família. Uma pessoa prudente muda a sua própria história, muda a história dos seus filhos, muda a história da sua vida, do seu relacionamento, muda a sua história. Uma pessoa prudente. Nós vemos o exemplo de um homem imprudente, nós vemos o exemplo de uma pessoa prudente, né? Se o Jefté falou, né, sem medir as consequências, nós vemos agora aqui Abigail, né, com toda a graça, livrando a sua família. Ela livrou toda a sua família, ela aplacou a ira de Davi, né, tomando uma decisão sábia. Vamos adiante? O terceiro ponto então diz assim: a sua família é uma bênção. Aleluia, amém? Glória a Deus, a sua família é uma bênção, amém? A sua família é uma bênção. Olha só, eu vou ler um texto que diz assim, Gênesis, né? Gênesis, a continuidade ali, o que a gente leu, o texto básico. Só que eu vou ler o 2, Gênesis 12, o 2 e o 3. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, né? Então é o propósito de Deus, o chamado de Deus para nós. Seja uma bênção, seja uma bênção, amém? Muito mais, né, do que pensar assim, eu sou um abençoado. Glória a Deus, você é mesmo, mas você é uma bênção para as pessoas. Você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Queridos, aqui o que dá para a gente entender, né, com essa continuidade aqui, é que o seu matrimônio, a sua casa, é o primeiro lugar para você ser bem sucedido, amém? A sua casa, a sua vida, a sua casa, né? Até Paulo fala, né, nas suas cartas, ele diz, olha, se você quiser trabalhar na igreja do Senhor Jesus, você precisa governar bem a sua própria casa. Eu não trouxe esse texto aqui, né, porque está falando bastante para a liderança, mas podemos entender ele também, estendê-lo, né, aos demais. Então, adianta eu ser um empresário bem sucedido? Adianta, né, eu ganhar, né, conquistar uma alta posição, né, na minha carreira profissional, mas a minha família for toda capenga, né, não vale a pena. Porque afinal de contas, né, o que traz alento ao nosso coração? Não é quando você volta para casa, né? O dia pode ser aquele dia um caos, né? Pode ter acontecido de tudo, mas se você sabe que você vai chegar em casa, você vai encontrar os teus filhos, né? A mulher vai encontrar o seu marido, o marido vai encontrar a sua esposa, e você vai encontrar ali nesse núcleo familiar, né, o aconchego, o acolhimento, depois tudo se resolve. Agora adianta a pessoa ser bem sucedida, estar nos melhores lugares, mas voltar para casa com briga, com discussão, com intrigas, com fofocas, com uma vida destruída na família? Não faz sentido, e não é isso que Deus quer. Então o primeiro lugar para eu e você sermos bem sucedidos é na nossa casa, é na nossa família, é no nosso matrimônio, amém? É nos nossos relacionamentos familiares. A sua família é o primeiro lugar para você ser bem sucedido. O seu testemunho de fé e conduta promoverá salvação. A sua família pode não ser perfeita, mas ainda assim é um projeto de Deus. Coisa boa, né? Então, sua família pode não ser perfeita. E aí eu quero voltar a dizer para você o que eu comecei falando lá no início, né? A Bíblia não esconde. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, né? Mas se você for analisar a família de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas como pai ele teve muitas falhas, né? Como marido ele teve muitas falhas. Se você olhar a família de Davi, então a Bíblia não esconde o fracasso da família de Davi. Por quê? Olha só o que o texto da palavra de Deus diz para nós, ó. Romanos 15, 4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então está dizendo que foi escrito lá no passado, foi escrito para a nossa instrução, para o nosso ensino.
Então existem coisas que a Bíblia condena e estão escritas na Bíblia justamente para que você e eu possamos aprender com a palavra de Deus. Então o chamado de Deus é, a sua família é uma bênção. A sua família é uma bênção, ela pode não ser a família perfeita, mas ainda assim ela é alvo do amor de Deus. Ainda assim, através da sua família restaurada, através do bom exemplo teu, da sua família, da sua conduta, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como primo, como tio, a sua conduta, ela vai servir de bênção para as pessoas à sua volta. A Bíblia não esconde as falhas das pessoas. Somos a família de Deus. Ali em Gálatas fala o seguinte, Gálatas 3:26, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês são família de Deus, são filhos de Deus. Então, queridos, quando nós recebemos Jesus em nossas vidas, quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, a Bíblia diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eu e você somos, em Cristo Jesus, somos família de Deus. Somos família de Deus, em Cristo Jesus. Amém? A partir da nossa família, Deus supre as necessidades de outros. Tome a decisão de seguir o Senhor juntamente com sua casa. Eu quero encerrar com esta passagem que diz assim, talvez o finalzinho dela você conheça bem, a gente toma isso como uma promessa de Deus para as nossas vidas, mas na realidade foi um homem de Deus, Josué, que disse. Ele diz o seguinte, Josué 24:15, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez para ficar gravado, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero concluir, queridos, com isso, dizendo o seguinte, o nosso Deus criou todas as coisas e fez da terra um ambiente propício para o homem viver. Que coisa linda, O propósito de Deus era ter relacionamento com o homem que criara e posteriormente com os seus descendentes. Assim vemos no decorrer da história que Deus sempre está renovando o seu compromisso de preservação da humanidade por meio da família. Permita que a história da sua família seja uma forma de Deus abençoar muitas outras. A sua família restaurada em Cristo Jesus promoverá a salvação a muitas famílias. Glória a Deus, aleluia. Você pode colocar de pé?